Olá, irmãos, a paz do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Será que Deus mudou mesmo o nome de Saulo para Paulo? Outra pergunta. Será que Saulo, a caminho de Damasco, caiu mesmo do cavalo? Outra pergunta para os irmãos. Quais são as sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo? Estas e outras perguntas estaremos respondendo agora para os irmãos na Escola Bíblica. Irmãos, a paz do Senhor, estamos iniciando aí mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020, com uma lição excelente para estudarmos nesses próximos meses. Estamos aí com a lição da Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estaremos aprendendo nesse trimestre muitas coisas interessantes sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. E o assunto desse trimestre é a Carta aos Efésios. E quem é o comentarista é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder também da Assembleia de Deus, Missão do Distrito Federal, e doutor em Teologia, licenciado em Filosofia, a saber, o pastor Douglas Batista. Então, ele é o comentarista dessa revista que estamos agora iniciando. Como eu prometi, eu estou aí sintetizando as duas aulas, apenas em uma. Como a primeira aula trata-se da Carta dos Efésios, saudações e destinatários, estamos aí dando uma pequena síntese dessa introdução da primeira lição para emendarmos aí na lição dessa semana, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, ok? Então, para isso, basicamente, eu vou iniciar aí para os irmãos dando um breve resumo sobre a vida do apóstolo Paulo, já iniciando aí as lições bíblicas que trazem essa lição sobre Efésios, ok? Para quem conhece, basicamente, Paulo, ele era judeu, nascido na cidade de Tarso. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel e tornou-se aí um doutor da lei, tá? Um fariseu. Ele dominado por um zelo exagerado, ele perseguia os cristãos de sua época, estava presente também e consentiu até mesmo na morte de Estevão. Saulo é um nome hebraico, judeu, e Paulo é um nome romano. Saulo ele decidiu, ele pediu cartas aos sumos sacerdotes das sinagogas de Damasco para poder pedir autorização para poder perseguir os cristãos de lá. Aí você encontra esse relato em Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2. E também no caminho de Jerusalém para Damasco, quando ele estava com essa carta de autorização para poder perseguir os cristãos, esse que foram os pais da fé, os apóstolos que seguiram pregando o Evangelho de Cristo após a sua ascensão. Paulo começou a saber desse novo grupo de judeus que estavam se convertendo ao Evangelho de Jesus Cristo, e aí então começou a persegui-los e prendê-los devido ao seu zelo exagerado pela lei. Então, no caminho de Damasco, Paulo ele teve um encontro com o próprio Jesus, quando indagou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Você repare que automaticamente, quando Paulo está perseguindo a igreja de Cristo, está também perseguindo o próprio Jesus. Então, aí já uma lição para nós, que aqueles a quem perseguem a igreja, automaticamente, consequentemente, estará também perseguindo o próprio Cristo, porque a igreja pertence a ele. Então, os companheiros de Saulo ouviram a voz, mas não viram ninguém. Isso está em capítulo 9, versículo 7. E Saulo ficou cego, foi levado a Damasco, onde ali ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. E Jesus enviou a Ananias, a Saulo ali, para que Ananias fizesse uma oração por ele, o restaurasse de sua vista. Então o Senhor disse a Saulo que ele seria um instrumento para levar o evangelho aos gentios e sofreria muito pelo nome de Jesus. Ananias obedeceu, procurou a Saulo. Ananias entrou na casa, curou a Saulo e falou para ele de Jesus. Saulo então se levantou, foi batizado e Saulo começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Então, rapidamente aqui, uma assinatura apostólica de Paulo, Saulo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Isso está em Romanos 11, capítulo 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica e ressalva: pela vontade de Deus. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 1. Isso é,
ele não era escolhido por homens, ele era escolhido para exercer esse santo ministério pela vontade de Deus, e ele reconhecia muito bem isso. Então, através dessa revista que nós iremos estudar a carta, a epístola, né, de Paulo aos Efésios, ele foi levado à prisão. Existem várias prisões que ele mesmo comentou. Em 2 Coríntios 11, 23, ele vai falar sobre isso. Paulo fala de si mesmo na carta aos Coríntios, né, e afirma que passou por muitas prisões. Uma delas que podemos citar é a prisão em Filipos, narrado em Atos capítulo 16, versículo 23. Também tem a prisão em Jerusalém, narrada em Atos 21, 33. A prisão em Cesareia, narrada em Atos 23, 23. E a prisão em Roma, narrada em Atos 28, 20. Que provavelmente acreditamos que foi nessa prisão em Roma de onde Paulo escreveu aí a epístola aos Efésios, ok? Essa prisão foi muito pesada em Efésios, tanto que ele comentou também uma luta, ele comenta nessa prisão aos Efésios como se fosse, abre aspas, uma luta contra animais selvagens, fecha aspas. Ele cita isso em 1 Coríntios 15, 32. Então, segundo o próprio apóstolo Paulo, essa prisão em Éfeso foi uma prisão muito pesada, onde ele escreveu para os filipenses dali também, não só escreveu aos Efésios, mas escreveu aos filipenses, escreveu para os colossenses, talvez tenha escrito também para Filemão ali. Essa prisão em Éfeso foi tão sofrida e dura que ele chegou a perder a esperança de sobreviver. Isso se encontra assim em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 ao versículo 9, e o texto de Coríntios nos diz que foi como uma luta a animais selvagens, como mesmo disse para os irmãos. Então, essa síntese rapidamente sobre a história, né, a vida de apóstolo Paulo, também antes e após a sua conversão. Então aqui, na carta aos Efésios, Paulo vai começar a dar a sua saudação e o destinatário. Então, a primeira lição, que foi do dia 5 de abril, vai falar sobre carta aos Efésios, saudações ao destinatário. Só para você entender rapidamente um esboço da epístola de Paulo aos Efésios. A primeira parte da epístola fala sobre as gloriosas declarações teológicas, né, a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E a parte 2 da carta de Paulo aos Efésios fala sobre as introduções práticas, né, para a igreja e aos crentes, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6. Na parte 1, tem as saudações, que é o capítulo 1, do versículo 1 e versículo 2, vem falar sobre a preeminência de Jesus Cristo na redenção, vem falando também sobre a oração apostólica, pelo esclarecimento espiritual dos crentes, os resultados da redenção em Cristo, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, e a parte 2 fala sobre a implementação do propósito de Deus, também a reprodução da vida de Cristo nos crentes, a aplicabilidade da autoridade de Cristo ao relacionamento do lar, também sobre o estar capacitado, né, e equipado para a batalha espiritual, e conclusão, capítulo 6, versículo 21 a 24, temos aí os desfechos e as considerações finais da epístola de Paulo aos Efésios. Então, um breve resumo aí. Efésios, né, o autor, já estudamos, é o próprio apóstolo Paulo. Não temos muitas discordâncias, né, sobre esse fato, e o propósito da carta de Paulo aos Efésios era para ensinar os cristãos em Éfeso as maravilhas e as implicações práticas de ser igreja em Cristo Jesus. A autoria, né, da escrita de Paulo aos Efésios ali na prisão em Roma, que provavelmente foi uma prisão domiciliar de 2 anos que ele passou lá em Roma, data aí do ano de 60 a 62 depois de Cristo. O aprisionamento mencionado no capítulo 3 e versículo 1 e capítulo 6, versículo 20 é o mesmo referido em Colossenses capítulo 3, 10 e versículos 10 e 18, ok? É provável que se refira a 2 anos, né, que ele ficou em prisão domiciliar em Roma, relatada também no Atos capítulo 28. Então, o público original, né, da carta de Paulo aos Efésios era a capital da província romana da Ásia, a costa ocidental aí da Ásia Menor. Ali sabemos que em Éfeso era um lugar muito proeminente, né, para a adoração a ídolos. Uma das principais idolatrias nessa cidade era a deusa Diana, a mais proeminente, né, e o mais proeminente monumento, né, cívico da cidade era o templo da deusa Artemis, ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era um tumultuado centro urbano. Na época de Paulo, milhares de pessoas viajavam
para lá, até mesmo para poder ser um centro de comércio, né? E também a fim de adorar essa deusa Diana, que era a deusa proeminente daquela época. Outras verdades fundamentais sobre Éfeso, relatos muito interessantes, é que a igreja havia recebido bênçãos maravilhas pela sua união em Cristo, tá? Ou seja, já existia ali alguns cristãos que tinham se convertido à fé, ao Evangelho de Cristo, e a igreja foi levada né, da morte para a vida em Cristo Jesus. A igreja se estenderá mundialmente com os judeus e os gentios unidos em Cristo. A igreja deve batalhar pela unidade em Cristo, são as lições, né, dessa carta, que a igreja foi levada à morte para a vida em Cristo, que a igreja se sustentará mundialmente com os judeus e os gentios unidos em Cristo, porque havia ali uma rixa, uma briga, né, entre os judeus e os gentios, e Paulo vai pregar diretamente aos gentios, vai ser o homem, né, que vai levar o Evangelho de Cristo e estender aos gentios também, não só aos judeus. E também a mensagem de Éfeso é a igreja que deve batalhar pela unidade em Cristo. A igreja deve viver os caminhos de Cristo, não tornar os caminhos do mundo pecador, e a igreja deve buscar também em Cristo para o combate espiritual. O pano de fundo da carta de Paulo aos Efésios é provável que o evangelho tenha sido primeiramente levado a Éfeso, né, por Priscila e Áquila, que foi um casal excepcionalmente dotado, que foi muito importante para a expansão do Evangelho de Cristo naquela localidade. A jovem igreja começou com Priscila e Áquila e foi estabelecida mais tarde, finalmente, por Paulo e sua terceira viagem missionária. Timóteo chegou a pastorear essa igreja, mas também teve muitos combates com falsos ensinos pelos homens influentes como Himeneu e também o Alexandre. Então, Timóteo também teve certa dificuldade aí para poder combater os falsos profetas e falsas heresias levadas aí por Himeneu e Alexandre, ok? Um breve resumo, rapidamente, mais um pouco sobre a carta de Paulo aos Efésios, é que esses falsos mestres estavam infestando, né, a igreja com fábulas e genealogias sem fim. Você vai ver esses comentários em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4. E as ideias as céticas, né, de desacordo com as escrituras, eles pregavam tudo aquilo que era contrário às escrituras que Paulo havia já ensinado à igreja de Éfeso. Então, como a proibição do casamento, a abstinência de certos alimentos, e Paulo veio a combater a teoria desses falsos ensinadores aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3. E depois de 30 anos ou mais, Cristo deu ao apóstolo João a carta para essa igreja, indicando que as pessoas de lá haviam abandonado o seu principal e primeiro amor, o amor inicial por eles. Está em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Então essas foram algumas recomendações, até mesmo em Apocalipse, para a igreja de Éfeso. E a verdade importante enfatizada é a igreja como o atual corpo espiritual e terreno de Cristo. A igreja não é retratada aqui como uma organização, mas como um organismo vivo que pertence a Cristo, onde a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça, ok? Então, daí foi uma rápida introdução, só para poder sintetizar a primeira lição, né, que foi sobre as considerações, né, de Paulo, sobre a carta aos Efésios, saudações e destinatários. Então agora vamos entrar já na lição número 2, que vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu estou correndo aqui porque a aula de hoje vai ser uma aula bem sintetizada, bem rápida, só para ter uma introdução para iniciarmos aí, enfim, as aulas dos próximos domingos, ok? Então agora a lição número 2 vai começar falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais. O texto áureo vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática está escrito que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A introdução vai nos dizer que nessa lição vamos abordar a grandeza, né, da excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos.
Então, a verdade, o ponto central dessa lição é que Deus nos cedeu, né, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Deus nos cedeu as bênçãos espirituais através de Cristo Jesus, ok? A parte número 1 dessa lição vai falar sobre a nova posição em Cristo e vai ter logo uma doxologia, que é uma adoração. O que é doxologia, irmãos? Doxologia vem do grego doxa mais logia. Doxa significa glória e logia significa palavra. Mas você pode perguntar, mas Marcos, logia ou logia também não significa estudo? Sim, segundo o dicionário Priberan, logia vem do grego logos, que significa não somente palavra, discurso, linguagem, como também estudo ou teoria. Então, doxologia significa a glória, a glorificação, a ênfase da palavra também. Então aqui vai acontecer logo no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, a doxologia de Paulo, onde ele vai glorificar a Cristo por sua redenção e por ser o cabeça da igreja e por nos dar as proeminências, né, da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, aqui nós vamos aprender que Paulo ele começa, né, pela frase bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Ele vai começar essa doxologia, essa glorificação à palavra, dizendo que que o Jesus é bendito por sua palavra e digno de louvor. O apóstolo, né, dá sequência até o versículo 14, mais ou menos, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno por suas bênçãos concedidas, e vai fazer um resumo aí, glorificando a Deus, logo no início, né, da sua carta aos Efésios, glorificando a Jesus por tudo que ele recebeu através da sua conversão, ok? Outro ponto muito importante da parte número 2, né, do tópico 1, é as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, ou seja, a sublimidade das bênçãos de Jesus está principalmente ligada às suas bênçãos espirituais. Por quê? Porque nós não devemos de maneira nenhuma nos preocupar apenas com bênçãos materiais, porque a maior bênção que Jesus tem para a nossa vida através do Evangelho e da sua salvação são as bênçãos espirituais. Nunca devemos pensar no dia de amanhã, porque a própria palavra de Deus disse, basta cada dia o seu mal. Então o próprio Jesus vai falar na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós devemos pensar no hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. Então, o próprio maná que Deus deu ao povo de Israel no deserto é para sustento do dia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, ou seja, para não nos preocuparmos com amanhã, porque as bênçãos de Deus que nos acompanham, ela suprirá todas as nossas necessidades. E o que eu devo buscar? As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Porque a própria palavra diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busque hoje a presença de Deus, busque hoje a vontade de Deus, busque hoje a direção de Deus para a sua vida, e amanhã o que eu vou comer, o que eu vou vestir, não se preocupe, que Deus estabelecerá a sua misericórdia sobre a minha e sobre a sua vida e vai nos dar aí a bênção que nós tanto precisamos, o sustento, o suprimento de tudo aquilo que nós precisamos. Então devemos buscar sempre as bênçãos espirituais, que é o que Paulo nos ensina. Ele também vai falar no subtópico 3 sobre a nova condição, ou seja, a expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, a partir da sua pessoa e da sua obra realizadora no Calvário. Então relaciona-se ainda assim com uma nova experiência na conversão a Ele, ou seja, em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui agora que ele não pertence a outro, que ele não está em outro além de em Cristo Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus e seu Evangelho, nós estamos nele e ele em nós. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos agora ao nosso Deus e ele habita em nosso ser. Por isso que Paulo vai utilizar essa expressão agora em Cristo, porque ele está nele, ok? O segundo tópico dessa lição
é muito importante também, vai falar sobre uma nova, uma vida, né, cristocêntrica neste mundo. O que é uma vida cristocêntrica? É uma vida que você vive pautado no Evangelho de Cristo e de sua palavra, ok? Pautado no Evangelho de Cristo e de sua palavra. Aqui o subtópico vai falar sobre uma revelação do mistério, que Paulo vai começar a falar, né, no primeiro capítulo aos Efésios. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza uma revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. O que é isso? Uma verdade que até mesmo os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e os que viveram antes, né, da vinda de Cristo como carne para viver entre nós e nos dar a redenção através de sua morte, estava ainda oculta. Então ele vai nos descobrir os mistérios da sua vontade. Ele nos vai revelar esse mistério para os seus santos, que é a igreja. Então essa verdade diz respeito aos decretos, né, eternos que Deus planejaram por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa é a revelação dos mistérios que Deus deu através do seu Filho para os seus santos servos, que somos nós, que é a igreja, não somente aos judeus convertidos, como também aos gentios e todos aqueles a quem acreditasse através da fé na sua poderosa palavra e na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Outra bênção que ele vai falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, vai falar sobre também a plenitude dos tempos. Paulo vai detalhar isso aos Efésios, dizendo que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Implica dizer basicamente que todo o universo, os céus e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Nesse sentido, há uma ruptura provocada pelo pecado, né, de Adão, e é restaurada aí completamente em Cristo Jesus. Essa declaração não tem uma conotação universalista, ou seja, uma ideia de que no fim todos serão salvos. Não, mas que finalmente tudo será como Deus planejou no final de todas as coisas. Outro tópico muito importante é o subtópico número 3 do tópico 2, que é o louvor da sua glória. Ou seja, o apóstolo vai enfatizar que as bênçãos são destinadas aos crentes, não somente aos judeus, mas também para os gentios, porque houve até uma discussão de Pedro com Paulo, né, que houve uma divergência de pensamento, que Pedro estava pregando apenas para os judeus e não aceitava que Paulo levasse também o evangelho aos gentios. Mas Paulo, ele é o pregador, ele é o missionário, o apóstolo dos gentios. Ele levou o evangelho também para todos aqueles que quisessem aceitar, através da fé, a morte salvífica de Jesus Cristo no Calvário. Então ele vai começar a louvar, né, a glória de Deus, o louvor da sua glória, para também aos gentios. Paulo muda, né, o pronome, né, de nós para vós, ou seja, não só nós judeus, mas também para vós gentios. Isso está aí no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13 da carta de Paulo aos Efésios. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Não somente aí assinala adorar ao Senhor, ele adorar ao Senhor, como levar outros, ou seja, os gentios, também a adorar ao nosso Senhor Jesus. Então, Paulo vai escrever aqui algo muito interessante em Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 27, que provavelmente também Paulo estava na prisão em Roma quando escreveu os Colossenses. Ele vai dizer o seguinte, presta atenção nisso daqui: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, e cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a parábola de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto em seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que é Cristo em vós, a esperança da glória.
coisas que ficaram ocultas, coisas que os patriarcas não sabiam que iria acontecer, de quem talvez eles estavam iniciando esse caminho, porque tudo na Bíblia, irmãos, reparem isso e aprendam isso, tudo na Bíblia vai convergir para Cristo. Tudo na Bíblia, desde o Gênesis até o aparecimento de Cristo, de fato, em carne, o verbo que se fez carne, que foi os evangelhos, tudo há um preparo na história da Bíblia, desde os patriarcas, os profetas, os juízes, tudo converge para Cristo. Sempre há uma mensagem cristocêntrica em toda a Bíblia. Então isso era oculto ainda, não era revelado a todos. Então Paulo vai dizer que Deus quis fazer isso conhecido. Quais são as riquezas da glória desse mistério que agora está liberada também aos gentios? Qual é a mensagem desse mistério que estava oculto há tanto tempo? Cristo em vós, a esperança da glória. Isso vai falar aos Colossenses, ok? Então basicamente essa é uma das mensagens, né, que Paulo escreveu. E também na parte número 3 e última dessa lição número 2 que estamos estudando, é o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Vai falar aqui sobre o subtópico 1 do tópico 3, o selo do Espírito Santo. Basicamente, aquele que ouve a palavra de Deus, irmãos, o Evangelho da Salvação, é por meio da fé que se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Então, nos tempos bíblicos, o selo era usado aí basicamente como um sinal de propriedade, de posse. Quando alguém tomasse posse de alguma coisa, de alguma propriedade, de algum terreno, de algum sítio, de algum local, era firmado aí como um selo de posse daquela propriedade. Então, o selo aqui do Espírito Santo, Paulo está dizendo aos Efésios que através de Jesus, ele nos selou com o seu Espírito, para nos tornar propriedades dele. Ou então, selo é uma garantia que nós somos agora e temos agora um dono. Nós temos agora um Senhor. Nós somos selados pelo Espírito Santo porque nós somos agora de Cristo. Então, ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica, né, aos que pertencem a Cristo, pois que agora são os filhos de Deus. Em Romanos 8, versículo 9 e versículo 15 e 16 vai falar muito sobre isso. E o maligno não lhes toca. Por quê? Porque agora você pertence ao Senhor Deus. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então ele é quem convence o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. E quem também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Ou seja, quem é selado pelo Espírito tem que exercer os frutos do Espírito. Porque não basta você dizer eu sou selado se você não exerce, não pratica as obras do Espírito que está descrito em suas palavras. Então isso é muito interessante. Quem é selado pelo Espírito, ele pratica os frutos do Espírito. E outro subtópico, número 2 do ponto 3, vai falar sobre o penhor da nossa herança. Basicamente, o termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, ou ainda mesmo primeira parcela. Você vê isso aí em Efésios capítulo 1, versículo 14. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo aqui ele vai ensinar basicamente que o Espírito Santo é o depósito, tá? Que garante a nossa herança em Cristo Jesus. O Espírito Santo em nós é o depósito que Jesus Cristo nos deu para garantir a nossa herança. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, tá? Porque tem muitas pessoas que pregam aí, denominações que pregam, teorias que pregam uma vez salvo, salvo para sempre. Não, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Isso aí está em Mateus capítulo 24, versículo
13. Então, basicamente é isso. Então já para deixar os irmãos curiosos, mas Marcos, e as perguntas que você fez no início da lição? Será que Deus mesmo mudou o nome de Saulo para Paulo? Será que Paulo mesmo caiu do cavalo a caminho de Damasco, como muitos disseram aí? Irmãos, nós não podemos afirmar com certeza o que a Bíblia não diz com clareza. Primeiro, sobre o nome do apóstolo Paulo, sabemos que ele tinha 2 nomes, porque a própria Bíblia vai dizer Paulo, também chamado Saulo, ou Saulo, também chamado Paulo. Ele tinha 2 nomes e ele achou conveniente, quando foi pregar aos gentios, utilizar o nome de Paulo, ok? Então foi uma conveniência que ele achou por bem utilizar o seu nome romano Paulo do que usar o seu nome hebraico judeu Saulo quando foi pregar aos gentios. Então, basicamente é uma conveniência que Paulo achou por bem utilizar esse nome. Então não tem nada, a Bíblia não diz, irmãos. A Bíblia não diz, como muitos pregam aí, até mesmo ouvi várias vezes, que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não existe isso. Foi uma conveniência que achou por bem ele utilizar esse nome romano, ok? Então lembrando que Saulo é o nome hebreu judaico e Paulo é o nome romano. Simplesmente ele achou por bem melhor ter esse título, de nome romano ao pregar para os gentios do que utilizar o seu nome judeu, Saulo, ao pregar para eles. Então, Marcos, Paulo de fato, quando ele estava a caminho de Damasco, quando Jesus encontrou com ele a caminho de Damasco, ele caiu do cavalo. Irmãos, não existe isso na Bíblia. Em nenhum momento, se você encontrar alguma versão que diz que Paulo caiu do cavalo, me mostre, por favor. Apenas diz que, vindo um clarão, caiu no chão. Mas ninguém sabe como ele estava. Lógico, nós até imaginamos que as longas viagens eram feitas por cavalos, por carros, de cavalos, de bois e tudo mais, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo em forma nenhuma, apenas diz que, caindo no chão, ele viu um grande clarão, mas a Bíblia em forma nenhuma enfatiza ou diz que ele caiu do cavalo. Isso daí pode-se imaginar, mas não está escrito, ok? Então, Paulo sim é o pregador dos gentios, que levou o evangelho de Cristo aos gentios, não ficou apenas aos judeus, sofreu muitas afrontas, sofreu muitas prisões e continuaremos falando dele na epístola de Paulo aos Efésios daqui nos próximos domingos, nas próximas lições, ok? Temos aí a próxima lição, que é a lição número 3, que vai falar sobre eleição e predestinação. Irmãos, não percam, essa lição é muito boa, que é uma das teorias mais discutidas durante todos os séculos, eleição e predestinação. Vai ser quente a próxima lição, então não percam, ok? Fiquem com Deus, obrigado aí por sua presença, por sua atenção até esse momento, e se Deus quiser, a gente se vê aí até a próxima. Fica com Deus, a paz do Senhor.